E eu passaria de imediato a palavra à professora Dorothy Spelage para nos dar conta da investigação que tem realizado e da síntese que tem feito de outras investigações em torno da temática. Thank you very much. Muito obrigado. Tenho muito prazer de estar aqui, primeira vez em Portugal, e vou tentar falar mais devagar do que geralmente faço, ou os intérpretes ficarão muito aborrecidos. Estou contente de estar aqui, depois de ter feito a pesquisa sobre bullying, agressão, vitimização, durante 2 décadas. Por isso, tenho 40 minutos para falar de 2 décadas de conhecimentos. Por isso, encorajo qualquer um de vós a fazer perguntas depois para terem uma clarificação sobre esses temas. No contexto dos Estados Unidos, estamos cientes do problema do bullying e ignorámo-lo durante 2 décadas. Só recentemente é que começámos a tratar dele. E o que eu vou dizer-vos hoje é que aprendemos algumas lições. E uma das razões que eu aceitei este convite, além de vir a Portugal e conhecer Portugal, é partilhar convosco alguns dos erros que nós fizemos. E cometemos bastantes, mas também estamos num ponto que começamos a ver alguma redução na agressão entre os nossos miúdos. Claro que levou 2 décadas, mas é bom que eu possa estar aqui para vos ajudar à medida que vocês avançam, de maneira a implementarem algumas intervenções com base científica. Uma das coisas que aprendemos é que o bullying, ou um comportamento cruel entre os miúdos, não é um fenómeno isolado. Está relacionado com o que nós chamamos violência sexual ou perseguição sexual. Está relacionado com entre pares, está relacionado com o trabalho e também entre os casais. É uma forma de agressão de toda a vida e, portanto, temos que pensar como é que interviríamos de forma apropriada. Uma coisa que eu peço que tenham atenção e que pensam é os professores, como professores, como pais, como diretores, não é utilizar demasiado o termo bullying ou indisciplina, mas chamar esse comportamento pelo seu próprio nome. Nos Estados Unidos, tudo é bullying, desde revirar os olhos na sala como um comportamento criminal. Esta vitimização, se uma criança não quer ir para a escola, chama vitimização. Se é uma agressão física, chama-lhe agressão. A maior parte do que nós vemos quer dizer um comportamento cruel. Se é desrespeito da parte dos nossos estudantes, chamem-lhe pelo próprio nome. Eu vejo isso na universidade e sei que isso acontece também nas escolas primárias e secundárias. Se for uma perseguição sexual, se os alunos não se sentem seguros, né? Vocês chamem pelo nome. Se é racismo ou um comportamento criminal, chamem-lhe pelo próprio nome e não sempre por bullying. Também quero reconhecer que nos Estados Unidos há várias preocupações sobre o significado de comportamento que é instigado pelos órgãos de comunicação social. Nós queremos que isto fique bastante claro. Se os miúdos ficam cara a cara, vão ser, mesmo sem estar à frente dos outros, fazem-no online. E eles tomam essas decisões muitas vezes online. O modelo que aqui vem é uma ligação causal que se envolvem com um comportamento cruel, seja na escola ou seja em casa, quando estão à frente do computador. O lado positivo é que se começarmos a criar uns ambientes mais seguros e que temos mais hipóteses que possam ser mais simpáticos quando eles fazem essa interação através da tecnologia.
a agressão face a face e a agressão online, nós temos que tratar também as duas coisas. É uma transação fluida, ir para a escola e ir para o Twitter, ir para o Facebook. Se nós começarmos a criar uma sociedade mais civilizada, esperemos que quando agarrarem na tecnologia, que será de um modo diferente e serão mais, haverá uma educação civil. Este modelo que nós estamos orgulhosos mostra que os miúdos que são vitimizados na escola, seja atacados fisicamente ou verbalmente pelos seus colegas, vão retaliar quando se agarram à tecnologia. Uma vez que eles fazem isso, há um maior risco de maior vitimização na escola. Quando eu apresento isto aos diretores e professores, às vezes chamamos o efeito segunda-feira. Algo que pode acontecer na sexta-feira, se foi relacionado com a cibernética, ou espalhar rumores, ou uma criança a falar com o namorado de outra rapariga, continua a progredir através do fim de semana, e isto é o que vocês ouvem na segunda-feira. Os diretores que estão aqui na sala presentes sabem o que é que eu estou a falar, e os professores provavelmente suspeitam que algo aconteceu durante o fim de semana. Portanto, temos que ver isto como um fenómeno fluido. A mídia social não vai desaparecer devido à parte digital, e nós temos que conhecer que muitos dos nossos miúdos não têm os problemas básicos, as capacidades para poderem prevenir o escalonamento desses conflitos. Eu penso que a questão principal, quando me chamam fora dos Estados Unidos, o que é que vocês estão a fazer que funciona? E isso é uma resposta difícil, porque nós gostamos muito de lá chegar, mas em muitos outros países em que adotamos programas de outro país, da Noruega, e só agora reconhecemos que esse programa não é adequado para o nosso contexto. Por isso, eu não fui à Noruega. Eu posso não saber bem do que é que estou a falar, mas o que posso dizer-vos é que esse programa chegou aos Estados Unidos em 1988 e não funcionou. E nós só chegamos a essa conclusão em 2013. Portanto, peço que tenham cuidado, não adotem um programa de outro país, a não ser que realmente se aplique a Portugal. Pensem muito claramente sobre isto. Há também um programa que está a surgir da Finlândia, que chama-se Kebab. Pensem muito cuidadosamente sobre esse programa. Nós já não estamos a viver num mundo em que, com recursos, ninguém tem. A educação foi reduzida. Não utilizem os vossos recursos limitados em programas que não se adequam ao vosso contexto. E isto com grande prazer que eu trago dos Estados Unidos. A realidade é que alguns dos programas funcionam nos programas europeus. Nós falhamos miseravelmente nos Estados Unidos. Como disse, nós adotámos um programa que não desenvolvemos o nosso próprio programa porque não havia dinheiro para isso, e estamos a começá-lo a fazer agora. Há também reconhecimento que todos vivemos e estamos a viver numa recessão. Há recursos limitados para a educação, foi tudo cortado. Espera-se que os professores tenham muitos alunos na escola, espera-se que recebam menos, tenham menos respeito. Isto é o modelo de Portugal, mas é o que acontece nos Estados Unidos, e o que acontece é que os professores ficam estressados, e quando eles ficam estressados é difícil gerir uma classe de aula. Assim como os nossos pais e os nossos tios, quando nós ficamos com stress, as nossas capacidades como pais também ficam comprometidos, e temos que ver isso acontece nas aulas. E quando pedimos aos professores para gerir os problemas de bullying, etc.,
é não reconhecer que eles já têm tantas coisas na sua lista que os professores têm que fazer. O que nós reconhecemos é que os professores são importantes porque passam bastante tempo com os miúdos. E também sabemos de alguns estudos que temos feito nos Estados Unidos, ou no Reino Unido ou nos Estados Unidos, que quando nós melhoramos a competência dos professores para intervir no bullying ou na agressão, nós realmente vamos ver uma tendência para os miúdos deixar-se de ter comportamentos cruéis. Mas temos que pensar bem nisto. Temos que pensar como é que formamos os nossos professores, e tanto nas escolas públicas e tanto nos magistérios como nas universidades, eles não foram formados para ter estas capacidades, e nós temos que pensar nisso, e para isso tem que haver recursos. E temos que reconhecer que tem que haver formas melhor de lidar com o problema da indisciplina, e talvez que haja uma forma de lidar com outros problemas. Eu comecei por dizer que o bullying não é um fenómeno isolado, e esse tipo de comportamento continua quando os miúdos vão para as universidades e para o serviço. Tem que haver uma forma de lidar com este risco e com os fatores de proteção para aprender não só para lidar com a disciplina, mas também na parte académica, reduzir a possibilidade dos miúdos experimentarem álcool e drogas, e geralmente como é que nós pensamos trazer programas que lidem com estes vários problemas. Estratégias que emergiram de países europeus e que alguns dos vossos vizinhos mostram, que são os problemas de bullying, etc. Inclusivamente formação aos pais. É bastante desafiante conseguir que os pais apareçam. É bastante desafiante conseguir envolver os pais. E os pais são parte do problema. Nós temos que envolver os pais e responsabilizá-los. E podemos falar mais sobre isso, especialmente num contexto de agressão através de computador, porque os miúdos estão online, eles estão em casa. E os pais não estão a monitorizar nem supervisionar o que é que eles estão a fazer. Portanto, em todo o mundo, os pais têm que saber exatamente o que os seus filhos estão a fazer e com quem os amigos com que falam no Facebook. Os miúdos são vitimizados nas classes de educação física, por exemplo. Tem que haver uma supervisão verdadeira no terreno e ver os métodos não punitivos, métodos disciplinares não punitivos. Nós punimos miúdos que estão envolvidos em bullying. Em alguma escola não é reconhecida e pelo contrário, está a ser promovido, porque esses miúdos geralmente são vistos como bons atletas e têm uma boa capacidade social. Nós não mudamos o clima que encoraja este tipo de comportamento. As abordagens não punitivas não funcionam se, de facto, há um ambiente que promove este tipo de comportamento. Mais uma vez, a componente parental é muito importante, e professores que estão nesta profissão há bastante tempo vão dizer: muito bem, Dorothy, mas os pais não participam nesse nível, e temos sempre os mesmos pais que aparecem e os outros nunca aparecem. Temos que ser criativos, temos que pensar no Departamento de Educação, como é que vamos lidar com a comunicação da escola. A gestão da sala de aula também é importante. Os professores em Portugal dizem que há comportamentos disruptivos na sala de aula. Esse tipo de comportamento faz com que os professores fiquem mais estressados. Quando tem 23 ou 24 alunos na escola, conseguem agir, mas quando tem 30 já é mais difícil. O que acontece com isso é que, se nós não nos focalizamos na universidade, da formação aos professores, pelo menos em teoria, os miúdos continuarão a ser marginalizados e acabarão por sair da escola, porque é quase impossível para um professor ligar-se
completamente a 30 estudantes, especialmente quando vêm com muito mais problemas inclusivamente com a família, que o professor tem que lidar. Quando pensamos no problema da disciplina, indisciplina e bullying, e como é que podemos reduzir esses comportamentos, começarmos a incorporar, além de leitura, matemática. Na minha altura, quando íamos à escola, nós tínhamos tempo para conhecer os nossos professores, não estávamos sempre a fazer testes e o salário dos professores não estava ligado à performance dos alunos. Vocês devem saber, nos Estados Unidos nós aprendemos as nossas lições, o pêndulo voltou para trás, voltando para as salas de aula em que os alunos não fazem só coisas académicas. Enquanto não conseguimos compreender os assuntos educacionais completamente, vamos continuar a ter problemas. Portanto, esta é a nossa perspectiva e eu não quero que Portugal chegue a esse ponto. Nós vamos falar sobre o que nós reconhecemos como bullying e juntamente com outros problemas, seja a delinquência, problemas de conduta, comportamento criminoso, abuso de álcool, etc. E sabemos já há muitas décadas que a identificação do risco e os fatores de proteção e a intervenção poderá aí ser efetiva. A maior parte dos programas sobre indisciplina e sobre bullying simplesmente deram aos miúdos a definição de bullying, falaram sobre os tipos de bullying que existem e disseram às pessoas que o praticam para pararem com o bullying. Agora reconhecemos que os miúdos que são os perpetradores do bullying e as vítimas e muitos estudantes estejam apenas a apreciar o que se passa, falta-lhes o básico para de capacidades sociais e emocionais para evitar conflitos e reduzir a possibilidade de conflito quando isso acontece. Temos 2 décadas de pesquisa que o meu laboratório conduziu para mostrar que os miúdos são maus e cruéis, principalmente 5, 6, 7 e 8, e geralmente são os miúdos mais populares da escola. Nas escolas há o código de silêncio. Ninguém quer denunciar ou ir contra o grupo mais popular, principalmente no 8º ano. E principalmente se virmos que são os miúdos mais populares que fazem coisas diferentes e aceitarmos isso vai continuar a acontecer. Mais uma vez, pedir aos professores para implementarem um currículo de prevenção e disseram que não há muito currículo de prevenção instalado sistematicamente em Portugal, que é uma direção que muitos países seguiram, mas também reconhecer que isso é outro item que pedimos aos professores para fazer quando já têm um grande desafio tentando gerir a sala de aula e o comportamento desrespeitoso dos vários alunos. Acho que há um ponto aqui em Portugal, eu não sei, com base nas pessoas, que vocês reconhecem que há algo diferente nos alunos que estão na classe. Há qualquer coisa diferente nos alunos na classe, mas também algo diferente da maneira como nós financiamos e pomos os recursos na educação, independentemente, isto é claro dos vários estudos realizados por professores, os nossos miúdos estão a ser influenciados pela televisão americana. Quanto mais eles veem televisão no fim de semana, mais agressivos se tornam e claramente vocês chegam a um ponto em que têm que pensar como melhor resolver isto, para que os professores ficam menos estressados e com menos possibilidades de deixar a profissão. Eu, como pesquisadora, se nós lermos a literatura da pesquisa, estaríamos numa situação muito diferente. Há bastante pesquisa feita. Esta crueldade que existe nos miúdos não é nada de novo, sempre existiu. E temos que haver uma formação social nas nossas escolas, não só na parte académica, não focarmos só na parte académica, mas na parte social também. E eu quero-vos mostrar um número de publicações nossas
que espero que transmita mensagens. Eu estou a falar o mais devagar que sempre consegui. Por isso eu sei que agora consigo fazê-lo. Os meus estudantes em Illinois apreciariam isso. Este estudo tem uma mensagem muito simples. Muitos de vós sabem que as culturas nas escolas e o ambiente da escola varia. A melhor maneira de sumariar uma data destes pesquisas é que uma escola healthy provém de uma família saudável. E isso não é o que acontece. E muitos de vocês sabem o que é que eu estou a dizer. Se vocês têm uma família saudável, muitas vezes têm boa liderança na unidade parental, que é consistente, uma liderança consistente, tem relações positivas entre os irmãos, onde não é que não haja conflitos, claro. Vocês têm uma consistência nas expectações do comportamento, têm consistência nas expectativas de quando há a violação dessas regras, há consequências. Nós também sabemos quem é que tem o seu poder nas escolas, no meu país, são os diretores. Quando as pessoas chamam e dizem eu quero trabalhar com uma escola, eu digo eu tenho que ter uma reunião com o vosso diretor o mais depressa possível, porque se eu me encontrar com o diretor e se o diretor não estiver empenhado em criar um ambiente positivo, não vale a pena. Ao dizer isso, nós pesquisamos imensas escolas e professores em todo o país, como podem ver pela estatística, e com muitas análises que fizemos. Eu vou-vos dizer quais são as mensagens. Isto é o que nós chamamos uma análise multinível. Podem ver aqui quando os professores e o pessoal se sente apoiado pelo diretor, sente que estão a fazer algo para promover o melhor ambiente na escola. Eles sentem apoio quando há um incidente na sala de aula, que são apoiados pelo diretor. Quando o professor sente isto na escola, há menos bullying que os alunos reportam, menos vitimização e menos lutas físicas, agressão física. Aqui podem ver as 6 escalas, a intervenção de professores, a intervenção do pessoal, se a agressão é um problema, se há um clima positivo em toda a escola. Resultado, se os professores e o pessoal se sentem apoiados, não quer dizer que seja perfeita. Nós não podemos dizer que é uma família perfeita. Se uma escola saudável é uma família saudável, se tiverem um líder forte e apoiar os professores e os estudantes dizem eu envolvo muito menos neste tipo de comportamento e sou menos alvo de vitimização, quer dizer que eu tenho muita pena dos professores e do pessoal de escola se o vosso diretor não vos apoia, mas o trabalho da Fundação é trabalhar sobre isso. Quando pensamos o que é que falta dos miúdos os miúdos que são os líderes os miúdos que são o alvo desse bullying, que capacidade é que esses miúdos necessitam para terem sucesso academicamente e socialmente? Vou falar-vos o termo ou um fenómeno sombrinha que se chama de aprendizagem emocional. Para os professores isto não é nada de novo, isto é uma combinação de resolução de problemas, educação civil, resolução de conflitos, formação sobre empatia, controle de impulsos, diversidade, compreender os preconceitos. O que nós descobrimos é que as pessoas que têm este tipo de programa, os miúdos têm 11% de mais sucesso académico.
quando eles têm essa empatia, conseguem ver a perspectiva, controle de impulso, solução de problemas, capacidades de organização, ética, caráter cívico, todas essas coisas que nós tivemos na escola antes da crise económica, antes da educação ter os cortes que teve, antes do rácio professores-aluno ter sido aumentado e antes de haver esta pressão sobre a parte dos testes está a regressar, e eu espero que Portugal pense nisso, porque é básico. Temos que voltar às bases. Quantos de vós quando pensam nos vossos estudos, será que os vossos estudos conseguem gerir as suas emoções? E isso é importante desde a escola primária até à universidade. Pensem nos outros professores, será que eles conseguem identificar e gerir a parte emocional? Conseguem reconhecer qualidades pessoais e apoios externos? Muitos dos nossos miúdos nas aulas que não têm sistemas de apoio à volta deles, não sabem como utilizá-los muitas vezes. Será que podem utilizar estas capacidades para alcançar os seus objetivos académicos? Os objetivos académicos e sociais não é uma academia. Se sente seguro na sala de aula, se sente que a professora acredita em si, tem muito mais sucesso académico e socialmente, e essa experiência prova-o. Também é importante não só aumentar a consciência social, mas também tem que haver uma compreensão que nem todos nós vemos as coisas da mesma forma, que temos perspectivas diferentes sobre a mesma situação. Muitos episódios violentos na sala de aula podem ser prevenidos se os miúdos compreenderem que podem ter interpretado o comportamento de uma criança de forma errada. Como cientista, sei que o que acabei de escrever, nós há décadas que falamos sobre isso, mas estamos a ensinar as crianças que podem interpretar mal um evento que pode evitar o conflito. Como é que podemos fazer com que as crianças reconheçam e abracem uma certa forma de funcionar? Principalmente os miúdos que são geralmente o alvo. Isso inclui miúdos com deficiências, miúdos que podem ser obesos. Tem que pensar nas vossas escolas quem são os alvos. Se os miúdos sobredotados podem ser, porque eles não têm muita paciência com aqueles que não são tão dotados. Quais é que têm mais possibilidades de ser alvo de todas essas questões? E muitas vezes nós queremos ter a comunicação, ter capacidades, aumentar essas capacidades. Os miúdos utilizam, à medida que eles utilizam a parte de computadores, computarizadas, isso tem diminuído. E nós temos que trazer para a escola e tentar criar um grande grupo de trabalho que faça olhos nos olhos, que possam ouvir e que possam controlar a sua ira de forma a escutá-los. Mas não é só aprender as capacidades sociais, mas também ter uma forma de resolução de conflitos responsável. Queremos tomar melhores decisões porque quer que haja uma melhoria na parte académica. Portanto, tem que convencer o vosso Parlamento que a melhor maneira de fazer este tipo de trabalho é aumentar e melhorar estas capacidades que vos falei. Está aqui um livro que está escrito em inglês, mas vocês já têm em português, que vão receber hoje. Espero que já tenha, que sumaria bastante o que nós fizemos. E muitas vezes nós perguntamos porque é que os miúdos têm este comportamento. Há cerca de 4.000
e quando há bastantes coisas escritas é difícil as características individuais, o que eles veem em casa, da maneira como a escola é gerida, os seus colegas, o mídia, as políticas da escola. Eu quero mostrar muito rapidamente um exemplo destes centenas de exemplos dos programas que temos tido algum sucesso na redução da indisciplina e do bullying e da agressão física. Isto não é o meu programa, portanto não estou a vender nada. É um programa que nós selecionamos porque os professores podiam implementá-lo e fazê-lo em 3 minutos, prepará-lo em 3 minutos. Os professores vão gostar disso. Isto é um programa que toma o risco e lida com várias questões. Fumar, substâncias nocivas, agressão, bullying e violência nos encontros entre os miúdos, etc. Baseia-se em alguma da literatura do bullying, mas é uma pequena percentagem, 5% do currículo está relacionado com bullying, está relacionado com a pesquisa cerebral e abordagens positivas a problemas comportamentais. Portanto, brusa-se sobre vários fatores de risco e fatores de proteção, comportamento na escola, na sala de aula inapropriado, atitudes favoráveis a que haja violência, etc. Isto é um programa, portanto, que será dirigido para as escolas secundárias, que os professores podem ler ou podem implementar à sua própria maneira. Muitas atividades, discussões, os miúdos podem vocalizar a sua opinião, portanto, da 6º, 7º e 8º ano, e dá-lhes a oportunidade de trabalhar através desta troca de ideias, poderem dizer a sua opinião. Há uma atividade prática adicional, trabalho de casa, atividades de integração. Falamos sobre empatia e comunicação, prevenção de bullying, gestão emocional, resolução de problema e também o abuso da utilização de drogas e álcool. Isto acontece em todos os países. Eles começam, miúdos que são vitimizados, começam a fumar muito cedo. Os miúdos que são os líderes em bullying, etc., também se envolvem em drogas, etc. Dado o pouco tempo que me resta, quero-vos dizer se isto funciona. Temos o programa, temos cerca de 36 escolas médias do 6º, 7º e 8º ano, em 2 estados, em Illinois e Kansas. Cerca de 4.000 miúdos durante 3 anos receberam a aprendizagem social e emocional, daquilo que eu vos falei, que foi financiado pelo governo federal. Eles estavam, nessa altura, abertos, estavam a funcionar. E da nossa amostragem, temos aqui esta índice de mobilidade, miúdos que passam de um lado para o outro, os que são a percentagem de hispânicos, africano-americanos, caucasianos, e temos os que tinham almoço grátis, que são aqueles que provêm do extrato social em que a escola tinha que dar almoço grátis. Portanto, como vocês veem, estes são os números que temos. Não vos vou aborrecer com estes detalhes, mas vamos diretamente para os resultados. No primeiro ano, esses miúdos que estavam nas escolas de aprendizagem emocional social, em comparação com as escolas de controle, reportaram uma redução de 52% de redução, 42% na redução, e isso é bastante. Depois de 15 lições, de 15 minutos, uma vez por semana, a falar aos miúdos sobre empatia, perspectivas, serem
gentis uns para os outros, capacidades de comunicação, como prevenir conflitos, como reduzir, e 36% reportaram menos perseguição sexual depois do ano 2. Depois do ano 2, nós tínhamos 15 minutos, lições de 15 minutos à mesma, 36% dos miúdos das escolas intervencionadas, 36% reportaram menos perseguição social. Portanto, os anos, o 6º, 7º e 8º, geralmente os comentários têm sempre a ver com sexo. Portanto, 36% houve uma redução nesse campo. Nós encontramos esse tipo de redução só em Illinois, não no Kansas. É importante compreender porque o contexto é importante e os professores de Kansas sentem-se desconfortáveis de falarem sobre este tema e por isso não falaram. Eles saltaram essa parte do currículo. E nós vimos que havia uma falha da parte dos professores. Nos 2 estados houve uma redução da agressão física. E isto é devido a algo que nós devíamos estar a fazer nas escolas, ensinar os miúdos essas capacidades. Alguns dos professores podem dizer, é verdade, mais isso. Eu estou-vos a dizer que se os miúdos estiverem mais organizados, conseguirem controlar as suas emoções, não estiverem permanentemente a picarem-se com os outros miúdos na aula, mais envolvidos estão na parte académica. A única razão que eu tenho esta conversa com o Senado dos Estados Unidos e com o Congresso dos Estados Unidos é porque a análise que foi feita que esse tipo de aprendizagem aumenta o sucesso escolar e que é isso que o governo se importa e é provavelmente isso que é bastante importante para Portugal também. Se o sucesso escolar importa, eu quero ver se nós fizermos este programa. Este é o ângulo quando vocês falam de ir falar com os deputados, é falar toda a pesquisa que tem havido em todo o mundo, que a aprendizagem social e emocional é um termo sombrinha que é utilizado e que faz toda a diferença. O que eu posso dizer ao governo é que os miúdos são mais seguros, mais organizados, conseguem controlar as suas emoções, fazem o trabalho de casa, eles aprendem, têm menos conflitos que interfira com o sucesso académico e, portanto, é bastante poderoso. Quero acabar com outra lição que estamos a meio dela nos Estados Unidos. Com o auxílio da Lady Gaga, com Anderson Cooper, Oprah, há um movimento nos Estados Unidos e noutros países para dar poder àqueles que estão ao espectador. Quando há bullying, indisciplina, lutas e há aqueles miúdos que estão à volta a olhar e não fazem nada. E possivelmente, se calhar, a gravarem. Há a noção que os miúdos que fazem vídeo, que usam pulseiras, etc., que os miúdos farão o que é correto. A pesquisa que foi feita mostra que se houver violência nas vossas escolas e os miúdos são maus, os miúdos populares estão a modelar esse tipo de comportamento. Vocês não podem simplesmente dizer-lhes para fazerem o que é certo. Eles não vão intervir. Vocês não podem ter dois comportamentos opostos. Eu posso ser bully para si, chamar nomes e depois salvá-lo. É patológico. Nós, os pesquisadores, achamos que os espectadores têm um sol, são cerca de 77% dos jovens, mas eles intervêm quando há um clima positivo na escola, quando os amigos pensam, quando os adultos intervêm
E nas escolas em que há pouca agressão, que não seja a parte normal, digamos, da escola, não adotem a ideologia de espectadores adultos sem reconhecer o custo que os miúdos poderem ir contra os miúdos mais populares da escola e com o perigo deles voltarem contra ele. Portanto, focalizem-se no clima da escola. Isto é uma nota positiva. É uma meta-análise internacional que os efeitos do espectador na escola, quando damos aos miúdos capacidades para praticar intervenção e defender as vítimas, eles fazem-no mais vezes. Quando pensamos sobre esta intervenção do espectador, temos que pensar na idade das vítimas. Os miúdos mais jovens intervêm, as miúdas intervêm mais, vão chamar inclusivamente adultos para ajudarem a vítima. Os miúdos na escola olham para os alunos, se eles não intervêm, eles também não intervêm. Se houver muito bullying e vitimização na vossa escola, e se não há intervenção, nós achamos na nossa meta-análise a melhor intervenção é de 2 meses e não esperar 2 anos ou 3 anos para o fazer. Aqui está o sumário. É aqui que vocês têm que prestar bastante atenção. O que nós chamamos de tolerância zero quer dizer que não vamos tolerar qualquer tipo de indisciplina e 3 marcas e vocês estão fora. Falhou completamente, correndo com os miúdos da escola, não resolveu o nosso problema. A criminalização da violência escolar. Nós tivemos 2 miúdas que vocês provavelmente leram. Uma miúda mais jovem matou-se e há outras 2 que estão a enfrentar prisão. Isso não vai chegar à raiz do problema. Nós temos que dar aos miúdos capacidades sociais, e isso tem que começar à escola, em casa. Em algumas casas isso acontece, mas também eles têm que aprender um pouco na escola. O conhecimento sobre violência e bullying não faz com que haja uma redução. Tem que pensar daqueles que nós chamamos programas secundários que já estão instalados, que poderão ter um impacto na disciplina, e os grupos que impulsionam isto. Muitas vezes as pessoas dizem que são os miúdos que gerem a escola. Vocês pensam que são vocês? Talvez vocês tenham uma boa relação e que os miúdos vos digam o que é que se passa na escola, mas realmente os miúdos é que sabem da história verdadeira. E eles só falam convosco se confiarem em vós, se houver um clima positivo na escola. E a vossa política anti-violência, sabem o que é como professor? Sabem qual é a vossa responsabilidade? Nesses casos, os professores não conhecem a política, alguns diretores não o seguem. Há um grande reconhecimento e outra lição que nós aprendemos nos Estados Unidos e noutros países. É que nós estamos a trabalhar duramente para melhorar as capacidades dos estudantes e, em alguns casos, a maneira como adotámos foram tóxicos. Reconhecemos agora que, antes de fazermos este trabalho com os estudantes, que precisamos de fazer algum trabalho para que os professores tenham mais confiança neles próprios. As escolas é o seu local de trabalho. Precisamos de reconhecer que os miúdos, embora não admitem, eles estão a olhar para vós. E se vocês estiverem a modelar a violência e desrespeito, é isso que eles aprendem. Vocês têm que aprender na indisciplina que aspecto de formação dos adultos é necessário. Temos de ser mais criativos no nosso trabalho, no que se refere às famílias, e promover o envolvimento dos pais. Muitas vezes temos que ir nós ter com os pais e não esperar que eles venham à escola. Quando a escola transmite uma grande negatividade para esses pais. Finalmente, tem que haver
medidas de segurança instaladas. Nós pensamos, na nossa escola temos detectores de metais, uma data de inspeções, etc., revistas. Essa prevenção muitas vezes não resolve os problemas, sabem quem é que, mas saber quem é que entra na escola e seguirem os adultos que entram na vossa escola, mas sem fazerem a revista e verem quem tem problemas mentais, continua a haver o risco de que algo aconteça. E também pensar no desenvolvimento de um sistema de relatório. Se houver um incidente de má educação, como é que os pais e mesmo os professores podem comunicar uns aos outros sobre o que veem em algum local ou em alguma manhã? Obrigada pelo vosso tempo. Penso que o modelo dos Estados Unidos tem cometeu um número de erros nesta área. Espero que vocês aprendam com isso. Eu vou comunicar isto àqueles que tomam as decisões, como reconhecer e reconheço aos professores todo o trabalho que fazem, compreendo que estejam estressados, mas um dia vale a pena. Muito obrigada.